Olá, me chamo Danilo e nosso trabalho vai apresentar o que são os procariontes e tentar responder a pergunta se somos todos nós procariontes ou não. Então, o que são os procariontes? Os procariontes são organismos microscópicos unicelulares que podem apresentar formas de esfera, bastão ou espiral, e eles são pertencentes aos domínios bactérias e arqueias. Esses domínios são dois dos três maiores domínios de seres vivos. O terceiro domínio é o eucária, que contém os eucariontes, que inclui todos os animais, plantas e fungos. Existem fósseis que datam que os procariontes já estavam aqui na Terra há 3 bilhões de anos e meio atrás, e alguns cientistas que acreditam que os ancestrais procarióticos que deram origem a todas as formas de vida existentes na Terra hoje. Agora nós vamos falar sobre a estrutura dos procariontes. A primeira estrutura é uma camada pegajosa mais externa, que é denominada cápsula, que alguns procariontes têm. Ela é constituída de polissacarídeos, que são polímeros de açúcar, e essa cápsula ajuda eles a se ligarem uns aos outros, a aderir às superfícies de ambientes, evita que eles percam água e, no caso de procariontes patógenos que tenham colonizado algum organismo, ele defende, né, do sistema imunológico do hospedeiro. A outra estrutura é a parede celular, que é uma estrutura rígida que costuma ficar abaixo da cápsula, no caso da cápsula existir. Essa estrutura ela é responsável por manter o formato da célula, ela protege o interior e impede que a célula estoure no caso dela absorver água. A outra estrutura é a membrana plasmática, que é uma estrutura feita em fosfolipídio, um lipídio composto por uma molécula de glicerol ligada a uma cabeça de fosfato, que garante um status hidrofílico, né, que é uma afinidade pela água, e duas caudas de ácidos graxos hidrofóbicos que acabam repelindo a água. Em algumas árqueas, essas membranas apresentam funcionalidades únicas, diferentes das vistas em bactérias e eucariontes, que fazem com que esses seres tenham uma cauda única, e essa modificação acaba gerando uma adaptação das árqueas a altas temperaturas, o que contradiz a intuição de que seres procariontes não sobrevivem em altas temperaturas. Agora, sobre o material genético e a reprodução dos procariontes, a maioria dos procariontes tem um único cromossomo circular, que geralmente acabam sendo menores que os genomas dos eucarióticos, e por definição, eles não apresentam um núcleo delimitado por membrana para guardar esse cromossomo. O que acontece é que esse cromossomo vai ficar jogado no citoplasma numa área chamada nucleoide. Além disso, podem ter materiais extras cromossômicos, como os plasmídios. Num caso especial, existe o plasmídio R, que é o plasmídio que dá a característica de uma bactéria ser ou não resistente a antibiótico. E como acontece isso? Por meio dos filamentos, as bactérias se juntam umas perto das outras e trocam informação genética, dando esses pedaços esses cromossômicos. Também, né, que acontece com os seres procariontes, é a reprodução binária por bipartição. O material genético está ali no citoplasma, ele vai ser duplicado e depois a bactéria vai sofrer uma cisão e gerar dois organismos. Introduzidos os procariontes, agora abordaremos a teoria do mundo de RNA, que deram origem aos procariontes. Mundo de RNA. A ideia do mundo de RNA foi proposta no final da década de 60, independentemente pelo microbiologista Carl Rules, o químico Leslie Orgel e pelo biólogo molecular Craig DeFrancis. O termo foi somente cunhado por Walter Gilbert em 1986 e consistia em um cenário primordial, onde a principal molécula ativa na origem da vida era o RNA. Segundo o livro Biologia Molecular e Evolução, de Mattioli Fernandes, a hipótese afirma que a reprodução e o metabolismo das primeiras formas de vida dependiam das capacidades catalíticas e replicativas do RNA. Apenas posteriormente, o DNA tornou-se o material genético e as proteínas os maiores componentes estruturais e catalisadores das células. Bem, essa hipótese é reforçada pelo pareamento complementar dos nucleotídeos. Moléculas formadas por bases nitrogenadas, fosfato e pentose, estão presentes nas células, o que promove a cópia exata de uma sequência, pois devido à complementaridade das bases, uma serve de modelo para a outra.
Apesar de ter havido certo ceticismo inicial, hoje é completamente comprovada a capacidade catalítica do RNA, por estudos como os realizados por Antônio Lascano em 1994 e Daniel Jeffries em 1998. As enzimas RNA, ou ribozimas, são encontradas nas vidas odiernas, baseadas em DNA, podendo servir como fósseis vivos. Ribozimas atuais atuam em um papel vital, tal qual o dos ribossomos. Dentre as propriedades enzimáticas importantes para o início da vida constam a autorreplicação, a formação de ligações peptídicas, a habilidade de conjugar aminoácidos e RNA e a capacidade de catalisar reações químicas simples, o que aumentaria a criação de moléculas que servem de blocos construtores das moléculas de RNA. E então, com o passar do tempo, as proteínas, devido ao fato de serem catalisadores muito mais eficientes e rápidos do que as ribozimas, por possuírem um número muito maior de grupos funcionais, 20 aminoácidos, e a capacidade de manter uma estrutura terciária precisa, e essa estrutura terciária é basicamente o arranjo tridimensional, começaram a gerar interações vantajosas entre polipeptídeos e as moléculas de RNA, marcando assim o término do mundo de RNA e dando origem ao chamado mundo de RNP, o RNA mais proteínas. Explicada a teoria do mundo de RNA sobre a origem da vida, vamos agora analisar as diferenças entre procariotos e eucariotos. A primeira delas pode ser observada ao analisarmos o nome procariontes. Este é formado por duas palavras de origem grega, pro, que significa primeiro ou antes, e cário, que significa núcleo. Os procariontes são aqueles que surgiram antes do envelope nuclear existir. Assim, seu material genético, que é formado por um único filamento cromossômico, e às vezes a presença de plasmídeos, fica imerso no citoplasma e concentrado numa região denominada nucleóide. Outras características próprias desse grupo são a inexistência de organelas membranosas, a presença de uma parede celular e, em algumas espécies, podem ter uma cápsula que envolve a parede celular para dificultar a desidratação e facilitar a adesão às superfícies. Além disso, há a presença de apêndices que possuem funções diversas, como flagelos para a locomoção e os pílis, que desempenham diversas funções, entre elas a pílis sexual, que permite a troca de material genético. A mesma análise de nome que foi feita para os procariontes pode ser feita para os eucariontes. Eu significa verdadeiro, ou seja, os organismos desse grupo possuem envoltório nuclear propriamente dito. Além disso, eles possuem organelas membranosas, têm um tamanho consideravelmente maior que os procariontes, de 10 a 100 micrômetros de diâmetro e 1 a 5 micrômetros de diâmetro para os procariontes. Os eucariontes não possuem parede celular, só possuem uma membrana plasmática que é formada por uma bicamada lipídica, e há a presença de uma rede de filamentos de origem proteica que formam um citoesqueleto, uma estrutura que permite a formação e a movimentação de vesículas dentro da célula. Algo que é importante ressaltar é que a diferença de tamanho entre os procariontes e os eucariontes se dá pela presença de organelas membranosas no segundo grupo, uma vez que, com elas, é possível produzir mais energia e assim aumentar o seu tamanho celular. Os eucariontes são formados por células que deram origem aos animais, plantas, protistas e fungos. Podem ser unicelulares ou multicelulares. As principais características de uma célula eucariótica é que são constituídas de membrana plasmática, hialoplasma, organelas e núcleo individualizado, que armazena o material genético. Essas características aumentam a capacidade de uma célula produzir energia, pois o gradiente de prótons que produz a energia não acontece na membrana celular, como no caso dos procariotos, mas acontecem em organelas bastante especializadas, as mitocôndrias. Com elas, as células começaram a ser capazes de fazer respiração aeróbia, produzindo mais de 30 ATPs, 15 vezes mais que anteriormente. Ao estudar um pouco mais sobre as mitocôndrias, os cientistas descobriram que elas possuem DNA próprio e se multiplicam por conta própria. Possuem ribossomos parecidos com de bactérias e outras características que sugerem que já foram uma bactéria um dia. A partir disso, surgiu a teoria da endossimbiose, onde organelas como as mitocôndrias, que produzem energia, e os cloroplastos, que a partir da fotossíntese produzem alimentos para os vegetais, seriam bactérias que passaram a viver dentro das células eucarióticas. Como a análise genética das mitocôndrias mostraram semelhanças com bactérias, a análise do código genético dos eucariontes mostraram uma semelhança com as arqueias, outro tipo de procarionte. A linha de raciocínio que mais faz sentido diz que a arqueia
fagocitou uma bactéria oxidativa, ou seja, a arqueia engoliu a bactéria, mas por algum motivo não a digeriu, pois a bactéria liberava hidrogênio, que era usado pela arqueia para produzir açúcares e metano, ou vice-versa. Com o passar do tempo, os genes da bactéria migraram para o núcleo da arqueia, dando origem aos eucariontes. Já que a bactéria possui menos genes, acabou produzindo muito mais energia do que precisava. Essa energia extra permitiu a construção de estruturas mais complexas, dando origem às organelas presentes nos eucariotos. Uma das evidências que reforçam essa teoria são um grupo de materiais genéticos sequenciados de fontes termais na Groenlândia, chamados de Asgard, onde foram encontrados genes de arqueias com a estrutura bem semelhante ao dos eucariontes, estruturas necessárias para fazer as primeiras funções complexas. A partir daí, os eucariontes trilharam seu caminho, foram capazes de adquirir outros simbiontes, como os cloroplastos, e originaram os primeiros organismos multicelulares. O fluxo genético de seres eucariotos permitiu a diversidade de características e a posterior ramificação das espécies. Como as espécies se ramificam? Evidências abundantes da evolução das espécies mostram que a diversidade biológica é o resultado de um processo de descendência com modificação, onde os organismos vivos se adaptam gradualmente através da seleção natural, e as espécies se ramificam sucessivamente a partir de formas ancestrais, como os galhos de uma grande árvore, a árvore da vida. A proposta de Darwin de que as espécies se originam por processos inteiramente naturais contradiz a doutrina fixista, que propunha na biologia que todas as espécies foram criadas tal como são por poder divino, e permaneceriam assim, imutáveis por toda a sua existência, sem que jamais ocorressem mudanças significativas na sua descendência. Existe um contínuo de variação da natureza e as variedades têm as mesmas características gerais que as espécies, não podendo sempre as distinguir facilmente. As menores diferenças entre as variedades tendem a aumentar até se transformarem nas grandes diferenças entre espécies. As ramificações ocorrem após uma especiação, que se refere ao surgimento de uma ou mais espécies a partir de uma população ancestral. Esse processo, que envolve mecanismos de diferenciação genética que impedem a reprodução entre duas populações, pode ocorrer por vários fatores, entre eles o isolamento geográfico e a redução de fluxo gênico. A evolução é considerada um processo de ramificação, onde as populações são alteradas ao longo do tempo e formam especiação em ramificações separadas, hibridizam juntas ou terminam em extinção. Isso pode ser visualizado em uma árvore filogenética. Uma árvore filogenética é uma representação gráfica, em forma de árvore, apresentando as relações evolutivas entre várias espécies ou outras entidades que possam ter um ancestral comum. Continuaremos ramificando. Espécies continuarão a existir. Novas surgirão. A árvore da vida continuará a ganhar novos galhos. A troca de material extracromossômico por meio dos filamentos é primordial para a evolução e desenvolvimento dos seres procariontes, uma vez que essa troca de genes permite que a célula produza proteínas que não são naturalmente dela, gerando assim possíveis adaptações ao ambiente, como por exemplo o plasmídio R, que gera a resistência aos antibióticos pelas bactérias. Conforme vimos durante a apresentação, há hipóteses suficientes para afirmar que somos todos procariontes, uma vez que viemos desse ancestral comum em termos evolutivos. É importante observar que essa conclusão é um reflexo da ciência atual e é sujeito à reavaliação quando novas observações experimentais contradizerem essas teses.